Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o capítulo 10 da obra. Estamos no último item das instruções dos Espíritos, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e esse último item que tem um título um pouquinho longo. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Portanto, nós temos aqui os subitens que vão de 19 a 21, compostos por 3 perguntas com suas respectivas respostas, é claro, que compõem assim a instrução do Espírito São Luís. É o último item do capítulo 10. É o item que faz o fechamento desse capítulo. Em resumo, nós podemos dizer que esse item ensina como e quando agir de forma indulgente em relação ao mal e às imperfeições alheias. A indulgência é a última virtude estudada nesse capítulo. Ele nos responde a questões práticas do dia a dia que talvez tenham faltado no decorrer dos estudos desse capítulo. Essas questões práticas são as seguintes, né? As perguntas que nós corriqueiramente temos no nosso dia a dia. Eu posso repreender o mal que o outro faz? Se eu não repreender, eu posso pelo menos notar esse mal? É permitido que eu veja esse mal? A indulgência não significa não ver o mal alheio? Uma terceira questão prática, né? Se eu notar, eu posso divulgar o mal do outro? Divulgar o mal do outro não é fofoca? Bem, então esse último item faz esse fechamento das ideias a respeito da indulgência, nos ensinando essas questões de modo mais direto, de modo mais prático, né? Questões respondidas por São Luís. Para nós pensarmos naquela ideia de continuidade, vamos lembrar que vimos anteriormente as práticas do perdão e da indulgência se transformando em misericórdia e caridade até, se formando ali o caminho da caridade através da prática da misericórdia. Agora, nós estudamos como agir corretamente para que se alcance esse efeito benéfico da indulgência bem aplicada. Ou seja, nós temos aqui um arremate, né, uma conclusão das ideias do capítulo, nos trazendo aqui um modo prático, né, um modo direto de aplicação de algumas ideias que nós já vimos a respeito da indulgência. De uma forma ou de outra, nós acabamos vendo nos itens anteriores. Então, um resumo aqui de modo prático. Vamos então às perguntas, né, que são colocadas para o encerramento do capítulo para que São Luís responda. Primeira pergunta: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então, aqui a pergunta é extremamente clara, né? Muito direta. Nós temos um pensamento comum na doutrina espírita que é um pensamento correto. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos defeitos, más tendências, más inclinações, maus hábitos. Bom, sendo assim, ninguém é perfeito. Se todos estão no mesmo nível, né, de imperfeições, ou melhor, se todos temos imperfeições, não no mesmo nível, mas temos cada um as nossas, ora, nós poderíamos concluir que ninguém pode repreender o outro. E poderíamos perguntar ainda mais diante dessa questão, né? Ser indulgente significa não poder corrigir o mal que os outros fazem? Não posso corrigi-lo de modo algum, não posso dizer nada, não posso fazer nada, sendo que eu também sou imperfeito? Bem, vamos ver o que São Luís responde. Ele responde o seguinte: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio,
procurando saber se não a terá merecido. Então vamos retomar essa resposta de São Luís para que a gente possa ter bastante clareza a respeito dessa questão, né? Que foi colocada por Allan Kardec. Bem, então eu posso repreender o outro, eu posso tentar corrigir o mal do outro? Sim, eu posso tentar corrigir o mal do outro, porque ah, nós devemos trabalhar pelo progresso de todas as pessoas e mais ainda pelo progresso daqueles que são os nossos tutelados, daqueles que estão sobre os nossos cuidados, sob, né, os nossos cuidados. Nossos filhos, nossos alunos, às vezes até um cônjuge, né, um esposo, uma esposa, pessoas que fazem ao mesmo tempo nas nossas vidas o papel de professores e de alunos. Nós recebemos ensinamentos de nossos pais, mas nós também ensinamos nossos pais muitas coisas no decorrer da vida. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Nós ensinamos muito a eles, mas eles também nos ensinam. Com esposo e esposa, a humildade diz que é a mesma coisa. Nas relações afetivas em geral, amizades também é a mesma coisa. Podemos interpretar que dessa forma, todos os nossos relacionamentos próximos são, de uma certa forma, nossos tutelados. São pessoas com quem nós temos que ter um cuidado maior, um carinho maior. Enfim, pessoas que convivem mais intimamente conosco. Bem, bom, se nós podemos fazer isso, agora vem na sequência o como ou o porquê nós devemos fazer isso, né? Devemos fazer com moderação. E para quê? Qual o objetivo? Sempre um fim útil. Qual é o nosso objetivo, né? Nós devemos sempre analisar o que nos move a repreender o outro. Foi para rebaixá-lo? Foi para humilhá-lo? Foi para, como nós lemos aqui, apenas uma questão de maldade mesmo, né? Pelo prazer que nós temos de rebaixar essa pessoa? Bom, se foi por isso, nós estamos agindo de forma errada. Não podemos agir dessa forma. Porque se agimos assim, dessa forma, isso é apenas uma questão de maldade. Quando nós repreendemos para um fim útil, para o progresso, para que a pessoa se corrija, para que haja um bem maior daquela atitude, esse é um dever que a caridade diz, né, que deve ser cumprido com cuidado. Então vejam, né? Vejamos, com moderação e com cuidado, sem sermos ríspidos, sem cruzarmos os limites da compreensão daquela pessoa, com todo cuidado, com moderação, visando o fim útil, visando o progresso. Mesmo sendo um dever, tem que ser realizado com cuidado. Bom, então é isso que deve nos orientar quando nós vamos repreender alguém que está fazendo mal. E por fim, nós temos a recomendação de dirigir essa correção a nós mesmos. Ué, mas por que dirigirmos a nós mesmos, sendo que é o outro quem está agindo de forma errada? Por que devemos dirigir a nós mesmos essa censura, essa correção? Porque isso nos dá a medida de como aplicar ao outro essa correção. Porque eu vou pensar assim, como eu gostaria de ser corrigido? Com que palavras, com que jeito, com que modo eu gostaria de ser corrigido? Então é isso que eu devo aplicar ao outro. Além do mais, isso nos leva a talvez reconhecer em nós uma possível falta que estejamos praticando e que ainda não tínhamos percebido. Então, essa atitude nos leva ao autoconhecimento. Nós podemos, e em alguns casos temos até o dever de repreender o mal que o outro faz. Mas existe um motivo e o modo certo de fazer, e se nós entendermos assim, nós estaremos ganhando também com isso. Vamos à questão seguinte. Bem, será repreensível, né? Será uma coisa ruim, né? Notarem-se as imperfeições do outro, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então aqui nós temos a seguinte situação: eu não vou repreender o outro, eu não vou corrigir o mal, eu vou apenas ver, apenas notar o mal, sem repreender. Bem, ver aqui significa notar, né? Ver significa analisar.
Eu vou notar, vou analisar aquilo. Bem, e a pergunta aqui está dizendo: eu posso apenas ver o mal sem repreender? Isso não vai ter nenhum proveito para o outro. E aí, eu posso fazer isso? É aquela velha questão que nós temos dentro da doutrina aqui, né? Ser indulgente significa não ver a falta alheia. Mas significa não ver a falta alheia em que sentido? É justamente isso que nós teremos na resposta de São Luís. Vamos a ela então. Tudo depende da intenção. Então eu posso ver ou não ver a falta do outro. Depende para isso da intenção. De certo, a ninguém é defeso, a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. É claro que não. Ver o mal está dentro de uma das principais faculdades que Deus nos deu, a faculdade de distinção que nós podemos fazer entre o bem e o mal. Todos nós podemos olhar para certas situações e saber se ela é uma boa situação, uma má situação, uma boa atitude, uma má atitude. Sem isso não haveria o nosso progresso. Então, a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Tudo depende da intenção que nós temos ao ver, ao analisar o mal. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Claro, não teríamos progresso, não é? Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. É o que São Luís conclui na sequência. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Essa observação, então, tem como o seu principal produto o detrimento do próximo, fazendo com que ele fique desacreditado diante das outras pessoas. As outras pessoas deixam de ter nele uma boa pessoa, deixam de ter nele confiança, deixam de ter nele um filho de Deus. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém, né? Igualmente repreensível seria notar a falta do outro apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência. Então, eu tenho esse sentimento, eu tenho prazer em ver o outro ser julgado pelo mal que ele faz. E a satisfação de apanhar os outros em falta. Se for esse o nosso objetivo, de modo algum, né? Dá-se inteiramente o contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal. Então aqui existe sim, né? Mesmo que o outro não tenha nenhum proveito disso, eu que vejo o defeito do outro tenho um proveito pessoal. Qual é esse proveito pessoal? Se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então eu vejo o mal que o outro faz e passo então a evitar, passo a evitar fazer o mesmo. Isso é de grande auxílio para mim. Termina o parágrafo dizendo: essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista, aquele que estuda os costumes, né? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? É a última pergunta que São Luís nos deixa, né? Então, retomando o parágrafo, eu posso sim analisar o mal que o outro faz, mesmo que isso não resulte em proveito para ele, mesmo que eu não vá repreender. A questão é sempre a intenção, o que eu quero ou o que eu espero com essa atitude de notar a imperfeição do outro. Se eu espero com ela fazer um estudo do modelo humano, né, como diz aqui São Luís, do modelo da imperfeição para evitá-la, está ótimo. Eu posso fazer isso e devo fazer isso. Usando assim essa capacidade que Deus me deu de distinguir entre o bem e o mal para que eu possa conquistar a minha perfeição. Quem estuda os defeitos alheios em silêncio pode combatê-los em si mesmo. E essa é a única intenção louvável nesse caso que está sendo descrito aqui. Quem estuda a moral, segundo São Luís, tem nessas observações os modelos práticos que analisa e que faz, né, com que nós que procuramos a reforma íntima tenhamos igualmente nesses modelos um material de estudo e de prevenção para que nós também não pratiquemos esse mal. Então, a resposta é sim, nós podemos ver o mal que está no outro e analisar, contanto que isso tenha um fim útil, pelo menos para nós, né?
Vamos à última pergunta que compõe esses subitens e esse item final, né, que vão aí de 19 a 21, o subitem 21, a questão que Kardec coloca. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Então, retomando, né? Num primeiro momento, foi perguntado: eu posso repreender? Sim, eu posso. Num segundo momento, Kardec perguntou: eu posso analisar o mal que o outro faz sem repreender, sem que essa pessoa tenha proveito para isso? Sim, você pode, dependendo da intenção que você tem. E agora a última pergunta. Tendo visto e analisado, mesmo que o outro não tenha, né, um proveito disso, mesmo que eu não vá repreendê-lo, eu posso divulgar? Bom, tem algum caso em que eu possa divulgar? Isso não é fofoca? Isso não é simplesmente fofoca? O que diferencia, né? Uma divulgação do mal do outro da fofoca? Vamos à resposta de São Luís. É muito delicada essa questão e para resolvê-la, necessário se torna, apelar para a caridade bem compreendida. Então, nós temos que compreender bem a caridade para saber eh, se a gente vai poder ou não divulgar o mal que o outro faz, né? Contar para os outros que uma pessoa está agindo mal. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então, se a pessoa só ela é prejudicada pelas suas atitudes, eu não preciso e não posso divulgar. Isso é fofoca. Se, porém, pode acarretar prejuízos a terceiros, a mais pessoas, né, do que ela própria, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, é uma questão de caridade que está sendo colocada aqui. Né? Qual a finalidade de trazer ao conhecimento de todos a imperfeição alheia, o mal que o outro pratica? Qual é essa finalidade? Bom, se ele é o único prejudicado, não devemos fazer isso. Mas então analisamos a situação e dizemos: não, ele causa prejuízo a outros. Então aí atende-se, né? Melhor dizendo, atende-se ao interesse do maior número de prejudicados, né? Ele está prejudicando a outras pessoas. Então aqui a gente pode sim divulgar o mal que ele está praticando. Acontece que mesmo assim não é uma coisa tão simples, né? Pois sempre nós devemos pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Essa é uma missão que tem aquele que teve contato com a situação, com o mal que o outro praticou e que está pensando se deve ou não divulgá-lo às outras pessoas. Então, por isso São Luís começa dizendo: a questão é delicada. E para a gente resolver, cada caso em particular deve ser analisado e a gente deve tomar a nossa atitude de acordo com essa análise que São Luís nos passou. Né? Tem mais pessoas envolvidas? Está trazendo prejuízo a terceiros? Eu devo atender ao interesse do maior número de pessoas, os outros que estão sendo prejudicados. Mesmo assim, a gente deve analisar as circunstâncias para saber se essa hipocrisia, se essa mentira, se essa má atitude deve mesmo ser desmascarada para que só ele seja prejudicado, só a pessoa que pratica seja prejudicada. Bem, então, sempre pesar, né? Vantagens e inconvenientes de fazer esse tipo de revelação. Não é fácil, como disse São Luís, mas é um dever de todos nós. E assim, nós terminamos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Nesse capítulo, nós estudamos o perdão e estudamos também a indulgência, entre outras atitudes e virtudes que compõem a misericórdia. Né? O perdão, nós vimos que é um remédio para a ferida moral chamada ofensa, a ferida que é aberta em mim.
pela minha interpretação das atitudes das outras pessoas. Então, o perdão é esse remédio valioso para essa ferida aberta em mim. A indulgência, por sua vez, é um remédio que me ajuda a lidar com as feridas morais alheias, sem me contaminar por elas e ajudando o outro a tratá-las quando possível. Então, a indulgência é também uma virtude poderosíssima e muito valiosa para a vida de relação em sociedade. Essas duas virtudes, perdão e indulgência, estão na base da misericórdia porque me permitem fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. Diante de qualquer mal, eu faço sempre o melhor que pode ser feito. Seja o mal que está em mim, o orgulho, seja o mal que está sendo feito por outra pessoa. Se eu perdoar e for indulgente, eu sempre tenho a melhor atitude. E essas duas virtudes unidas, trabalhando juntas, produzem a misericórdia, que é a primeira virtude que nos permite fazer o bem a quem pratica o mal. Isso é maravilhoso. A misericórdia é essa virtude extremamente valiosa ao contexto humano. Se todos nós somos imperfeitos, todos nós merecemos misericórdia e todos nós temos que praticá-la. Todos nós temos a obrigação de fazer o bem ao outro, mesmo que ele faça o mal, porque nós também estamos na mesma situação e todos nós queremos receber o bem, jamais o mal. Então, a misericórdia é a virtude, primeira virtude que nos permite fazer isso, praticar o bem, mesmo sabendo que o outro praticou o mal. E ela nasce no perdão e na indulgência. Quando eu perdoo o meu próximo, quando eu sou indulgente para com ele, eu posso fazer o bem a ele, apesar do mal que ele praticou, mesmo que o mal dele seja dirigido a mim. E é assim que da misericórdia nascem a caridade e o amor ao próximo. Essa é a importância dessa virtude em nossas vidas. Se nós queremos chegar ao patamar de sentirmos amor ao próximo, de sermos capazes de praticar por ele a caridade, que nada mais é do que o amor em ação, então nós temos que começar por aqui: perdão, indulgência, misericórdia. Este é um ensinamento do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é profundamente transformador para a nossa sociedade e para nós mesmos. Leva todos ao progresso, leva todos a uma vida muito melhor em sociedade. Muito obrigado a todos, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui em nosso canal. Fica o convite à continuidade dos estudos e da prática do Evangelho segundo o Espiritismo, além do nosso abraço fraterno e dos votos sinceros de que Deus nos abençoe nessas conquistas hoje e sempre.